você vai perceber na palavra comigo que de fato existe algumas coisas, algumas práticas, algumas ferramentas, algumas atitudes minhas e suas que de fato mexem com Deus de uma forma que o sobrenatural de Deus acontece. Ei, Deus não fica se mexendo por se mexer. Completo o que eu quero falar aqui, essa frase, para completar o raciocínio. Deus não vai ficar fazendo simplesmente por fazer, olhando a necessidade. Deus não fica respondendo só as necessidades. Exemplo, eu estou passando uma crise, estou passando uma luta terrível e estou deitado lá em casa. Falaram que existe Deus, eu já fui na igreja algumas vezes. Se Deus existe, então Ele vai fazer. Deus não atua assim. Embora às vezes Ele já fez alguns milagres dessa forma, mas se você for aprender com Jesus, você vai ver que Jesus, Ele chamou alguns homens para caminhar com Ele, sim ou não? Jesus não fez o ministério dele sozinho. Jesus chamou homem para caminhar com eles. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão. E a missão era fundar a igreja, preparar homens, transferir o legado, pagar o preço que ninguém poderia pagar, o preço do pecado, da morte, ressuscitar que ninguém poderia, e deixar uma igreja com um legado. E para isso, Jesus foi ensinar. Logo eu aprendo então que Deus, Jesus, Ele tem, abre aspas, para a colocação dessa palavra, uma parceria com a igreja. E quem é a igreja? Diga, a igreja sou eu. Não, se você é a igreja, diga mais forte. Diga, a igreja sou eu. Então Deus, Ele trabalha em unidade contigo. Deus, Ele vai se movimentando conforme a gente vai se movimentando. Quando a gente não tem força para nada, Deus vai pegar na nossa mão e levantar, mas não colocar de pé e ficar pé. Ele vai pegar, colocar de pé, sacudir, ensinar e te empurrar para você aprender a andar. E quando você começa a andar, você começa a provar do sobrenatural de Deus, a sua vida muda, sua perspectiva de fé muda, sua maneira de cristianismo muda, de viver o cristianismo muda, porque você sai de algo que a gente chama de religião para viver uma caminhada prática com Deus do sobrenatural. Então eu preciso introduzir essa série de mensagens para você entender o que Deus quer fazer conosco. Então Deus, Ele vai trabalhar com a gente. Você está entendendo? Deus não vai ficar atuando sozinho e eu sentado. Deus, Ele vai se mover conforme a gente vai se movendo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se ela não tivesse enfrentado o que enfrentou e tal, e passado por todo mundo, esbarrado, tocado na orla, teria morrido hemorrágica. É ou não é verdade? Então Deus, Ele trabalha conosco. Então eu penso, e essa foi a inspiração do Espírito Santo, que existe sim maneiras práticas de nós, com Deus, ativarmos o sobrenatural de Deus, para que Ele se manifeste na minha vida, na minha casa, na minha família e em tudo aquilo que eu preciso. E o sobrenatural, o nome já diz, é tudo aquilo que está fora do alcance do natural. É mover-se naquilo que fugiu do meu controle. É ativar um sobrenatural que vai trabalhar naquilo que ninguém pode fazer. Quando já perdeu o controle, quando alguém já perdeu a mão. E eu queria pensar com você sobre algumas coisas que ativam o sobrenatural. Só na introdução da série já foi 15 minutos. É isso mesmo? Jesus amado. Essa palavra aqui acho que vai dar para a série toda. Mas eu precisava introduzir você para você entender qual o propósito da série. Você está aí ou não? Deus, Ele não vai agir simplesmente por agir, porque você é coitadinho, porque você está passando uma necessidade, pobre de mim. Não. Deus tem compaixão. A Bíblia diz que Ele olhou as pessoas e viu elas como ovelhas que não tinham pastor. Mas Jesus foi ensinando, Jesus foi fazendo e foi ensinando. E as pessoas ouviam, se mexiam, e o sobrenatural de Deus acontecia. Então muitas coisas sobrenaturais na nossa vida vai acontecer
quando nós tomarmos um partido, quando nós tivermos algumas atitudes, que é isso que eu quero começar a pensar com você nessa série de outubro, que vai nos levar a talvez até uma mudança de paradigma cristão, de vida cristã. Porque olha aqui para mim o que eu vou te falar, presta bem atenção para você não me julgar herege. Só vir ao culto e ir para casa não é o suficiente para o sobrenatural de Deus se mover na nossa vida. A igreja é um lugar de adorar, de celebrar. Poucas vezes você viu Jesus fazendo milagre dentro do templo em Jerusalém. Jesus fazia milagre andando pela rua, Jesus fazia milagre entrando nas casas, Jesus fazia milagre curando paralítico na escadaria, Jesus fazia milagre por lá. A hora que chegava no templo, era o lugar de nós adorarmos, de nós agradecermos. Então às vezes a gente vem para o culto esperando que o milagre aconteça aqui, e muitas vezes o que Deus está esperando de nós aqui é a nossa adoração, o nosso louvor. E a gente aprenda a ativar esse sobrenatural na nossa vida diária e prática lá fora, e ver o sobrenatural de Deus acontecendo no nosso dia a dia. Vamos começar com essa palavra, Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. Pega aqui comigo. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Paulo e Silas estavam presos. E por que eles estavam presos? Eles estavam presos porque eles expulsaram o demônio de uma mulher que era adivinha, uma cartomante, necromante. Tinha uma mulher na cidade que dava lucro. As pessoas vinham de longe, porque lá tinha uma vidente que ia lá, eu sei lá se ela lia a mão, se ela jogava búzio, se ela jogava concha, tarô, o que ela fazia. Mas ela adivinhava, porque tinha nela um espírito de demônios, espírito de demônios dentro dela. E aí Paulo e Silas chegam na cidade, vai pegando aqui, ó. Paulo e Silas, missionários do Senhor, chegam na cidade pregando o evangelho. A vidente, ao invés de ficar furioso, sabe o que ele fez? O que ela fez? Começou a ir atrás e seguir Paulo e Silas, dizendo: esses homens são de Deus. Olha a estratégia de Satanás. Esses homens são de Deus, acreditem neles, são homens de Deus. E no outro dia estavam eles lá e ela gritava no meio do povo: gente, vocês precisam acreditar nesses homens, eles são de Deus. Porque o diabo já sabia que ele estava ameaçado. Então ele começa com um espírito de bajulação para tentar conter. Mas aí a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, irritado com aquela bajulação, vira para trás e expulsa o demônio daquela mulher. Sai dela agora, seja paralisado, repreendido, expulso em nome de Jesus, sai. E o espírito saiu dela. E as pessoas continuaram vindo na cidade para ler a mão, jogar tarô, fazer lá, sei lá o que ela fazia. E ela não conseguia adivinhar mais nada. Começou a trazer prejuízo. Chegaram lá nos governantes e falaram: o cara trouxe aí, mexeu com a mulher lá, e ele não tem mais lucro, ninguém está vindo mais, o pessoal está desacreditado. Então manda prender Paulo e Silas. Prenderam os caras, amarraram eles lá dentro do calabouço, os pés e as mãos amarrados, açoitado. Silas tomou, segundo a história, mais de 600 açoites nas costas, mais de 600 chicotadas, enquanto Paulo, por dupla cidadania, teve o direito de 200 a menos. Então tinha 400 chicotadas nas costas. Eles estão com as costas rasgadas, com as mãos amarradas, estão presos, porque estavam pregando a palavra. E a Bíblia está dizendo que por volta da meia-noite, Paulo e Silas orando, cantando hinos a Deus, e os demais presos ouviam. E o discorrer da história diz que de repente veio um terremoto naquele lugar, um terremoto que abalou as estruturas, e no abalar das estruturas quebrou as correntes que seguravam as mãos deles, que seguravam os pés deles. A cadeia se abriu. Agora vem cá,
na história confirma que eles eram amarrados com correntes. O que é mais rígido? Ferro ou osso? Quebrou a corrente, mas não quebrou nenhum osso do corpo deles. Começa por aí. Quebra os grilhões, as algemas caem, as portas se abrem e eles são liberados. Até aí você conhece a história. Agora, nós estamos entrando na série Ativando o Sobrenatural de Deus. E eu queria pensar com você nessa primeira chave, nessa primeira ferramenta que ativa o sobrenatural de Deus, que é o louvor a Deus. O louvor ativa o sobrenatural de Deus. O nosso louvor ativa o sobrenatural de Deus. Isso eu falo de uma forma mais ampla. Por exemplo, na hora do culto que nós estamos cantando, o louvor vai ativando. Eu falo isso para os meninos, para a turma do louvor. Gente, olha, vocês estão começando a adorar, começando a louvar, o céu vai abrindo, Deus vai se alegrando e o sobrenatural de Deus vai chegando. Então quando chega no momento desse da palavra, a igreja está aberta, o coração está preparado e as pessoas estão recebendo a palavra, porque há um mover sobrenatural. Só não sente o sobrenatural de Deus no momento de palavra como esse quem realmente está totalmente desconectado. O louvor ativa o sobrenatural de Deus. Uma vida que louva a Deus também dá testemunho do poder sobrenatural de Deus. Olha aqui que a palavra de Deus diz que eles estavam cantando, orando, eles estavam adorando a Deus, e todos os presos ouviam. A Bíblia está dizendo que o louvor deles não era em secreto. A palavra de Deus estava dizendo que eles cantavam para quem quisesse ouvir. Sabe o que eu aprendo com isso? Entre tantas coisas, que eles tinham convicções da fé. Eles sabiam Deus que servia, não se vergonhavam do Senhor, não tinha vergonha, mas sabia o testemunho de fé que tinha. Por isso cantava e louvava. E eles sabiam que se eles estavam ali passando aquele momento, é porque era permissão de Deus, porque eles estavam fazendo a vontade do Pai, pregando a palavra, expulsando o demônio, e por isso estão presos. Um machucado de um lado. Ô irmão, por causa de uma dor de cabeça a gente não vem no culto. Por causa de uma unha encravada a gente não vem. Sim ou não? E os caras amarrados, com as costas todas rasgadas, cantando corinho para Jesus lá dentro, cantando. Quando eu atravessar o mar da Galileia, eles cantando lá dentro, e todos os presos ouvindo. Aí eu fico pensando nos presos que ouviam o louvor de Paulo e Silas. Quando começaram a ouvir, falou: gente, espera aí, chegou alguns presos aqui louco, chegou alguns caras aqui doido, porque está preso e está cantando, e pelo jeito é da cela número 9, estou aqui conjecturando, pelo jeito é da cela número 9, é aqueles dois caras que chegaram tudo sanguentado com as costas aí, estão cantando, estão loucos, porque é o que muitos pensam de mim e de você, quando nós estamos passando luta, quando nós estamos passando adversidade, e mesmo assim a gente continua de pé, se levantando para adorar, para cantar, para exaltar, para levantar a mão, para aplaudir, para ir para a igreja, para ir para a célula, para ir para o GC. É o que muitos pensam de nós, doidos. Só que um negócio aconteceu perto da meia-noite, Michel. Sabe o que aconteceu? O sobrenatural de Deus foi ativado. O sobrenatural de Deus foi ativado enquanto eles cantavam machucados. Escute isso, por favor, meu querido. Quando você está lá naquele tempo de sofrimento, sozinho, chorando, e você abre a tua boca para cantar, soluçando as vozes, a voz embargada, às vezes nem sai. Acredite, há um Deus no céu que se levanta, fica de pé, se agrada e envia de lá um mover sobrenatural. Não sei o que Deus fez. Eu não sei se Deus mandou um anjo, pegou um anjo daqueles bem do tamanho do França assim, e falou: desce lá, e desce com força. E o anjo desceu na terra lá, pum. Não sei se foi isso que Deus fez, que deu um terremoto naquela cadeia. Aí todos aqueles que estavam chamando os loucos,
Os caras de louco, falou: o que aconteceu? Sacudiu. Quando todo mundo dá por si, as portas das cadeias abertas, os correntes sem nada, ele sai para fora. Centurião doido, vão me matar porque eu vou deixar preso fugir. Eu não sei o que aqueles caras pensaram, mas eu acho que no momento de reflexão, depois disso, eles falaram: gente, eu não sei o que aconteceu, mas aqueles dois malucos, aqueles dois doidos, aqueles crentes bitolados, estavam presos, amarrados e sangrando. E enquanto eles cantavam, aconteceu algo que eu nunca ouvi falar que poderia acontecer. Deu um terremoto, quebrou corrente, quebrou cadeado, abriu porta de cadeia, mas não machucou ninguém, saiu todo mundo ileso. Sabe por quê? Porque o meu e o teu louvor ativa o sobrenatural de Deus. O meu e o teu louvor ativa o sobrenatural de Deus. O nosso louvor deve ter uma intensidade tal que aqueles que estão perto de nós possam ser influenciados por isso. E eu não estou falando da altura ou do volume da voz. O louvor não é só música, embora a Bíblia diz que eles estavam cantando, mas não só cantando, eles estavam também orando. Eles oravam e eles cantavam. Fala de dois princípios práticos da vida do cristão. Enquanto eles estão orando, enquanto eles estão cantando, o mover sobrenatural de Deus está sendo ativado no céu. O mover profético sobrenatural de Deus está sendo ativado no céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e não é uma pergunta acusativa, mas reflexiva, para que eu e você possamos refletir. O que as pessoas estão ouvindo perto de você? O que as pessoas ouvem perto da sua casa? O que seus vizinhos ouvem? O que as pessoas do AP de cima ouvem? O que as pessoas do AP de baixo ouvem? O que as pessoas que compartilham a vaga de garagem com você ouvem? O que os seus amigos de trabalho ouvem? O que as pessoas que te rodeiam ouvem? Elas são influenciadas de que forma? Enquanto nós estamos no secreto com Deus, acredite nisso, o sobrenatural vem de Deus, vem, e até aqueles que estão perto de nós serão abençoados. Às vezes você está orando no quarto da sua casa, cantando no quarto da sua casa, e tem vizinho sendo abençoado e nem sabe de onde está vindo a bênção, porque o mover de Deus desce, o sobrenatural de Deus vem, e quando ele vem para abalar as estruturas, porque é sobrenatural. Querido, deixa eu te falar uma coisa: louvar a Deus quando as boas notícias chegam, qualquer papagaio faz isso, qualquer um faz. Eu vou falar uma coisa que eu ouço falar desde quando eu me converti, faz 27 anos. Quando a pessoa está com luta, a primeira coisa que ela deixa de fazer é ir para a igreja. Já ouviu falar isso 600 mil vezes, né? É ou não é verdade? Louvar a Deus quando as coisas vão bem, quando as notícias estão ok, quando a conta está tudo certo, quando a família está bem, quando não tem ninguém doente em casa, quando o emprego está ok. Querido, qualquer um faz. E isso talvez pode ser sincero, mas nós corremos o risco de, dentro dessas condições, com que o nosso louvor não passe de uma religião, de algo mecânico. Porque quando nós estamos no choro, quando nós estamos no pó, quando nós estamos com a boca no pó, como diz Lamentações, o nosso louvor, ele não sai das cordas vocais, ele não sai da nossa boca, ele sai da nossa alma, ele sai de um grito que sai daqui de dentro, que muitas vezes nem som tem, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. E é esse louvor que Deus espera de nós. Um louvor que muitas vezes não precisa de som, mas precisa de alma, precisa de espírito. E o mover de Deus se manifesta. O que ativa o sobrenatural de Deus é louvar a Deus diante de uma situação em que todo mundo resolveria murmurar. Eu não gosto de ficar tocando nesse assunto, porque parece que eu quero entrar em aplicar alguns exemplos para trabalhar com a emoção dos irmãos. Não é isso, mas a palavra de Deus está chamando. Minha esposa estava faltando uns 3 meses para ela falecer, num estágio praticamente terminalzaço.
internado no hospital, pele e osso, depois de 5 cirurgias, pele e osso. E um dia eu chego para visitar ela no quarto de hospital. Quando eu vou chegando perto do hospital, eu escuto uma canção, e eu percebo que está vindo da voz dela fraca, abatida. E ela cantava uma canção a Deus, no leito de hospital, com um acesso na jugular para se alimentar, com outro acesso para a medicação. Ela estava tomando não tinha mais condições de vida, e ela cantava. Eu parei na porta do quarto, esperei um pouquinho, e eu ouvi ela cantando. E eu ouvi alguns sussurros além do dela. E quando eu abro a porta, para minha surpresa, ela está cantando, praticamente morta. A vizinha do leito do lado está chorando e adorando. A mãe dela sentada na poltrona, chorando e adorando. A moça da limpeza do hospital apoiada no rodo, chorando e soluçando. 2 técnicos de enfermagem chorando na presença de Deus. Quando eu entrei dentro daquele quarto, eu pude perceber que ali havia um sobrenatural de Deus. Louvar a Deus quando as coisas vão bem, qualquer um faz. Mas querido, quando o nosso louvor sai da alma, quando nós temos certeza quem nós somos em Deus, quando nós temos certeza de quem é Deus para nós, quando nós entendemos de fato o que é a fé cristã, não há nada que paralisa a nossa adoração. Não, pastor, tem dia que não dá, querido, dá. Se não dá para cantar a letra da música, grita. Se não dá para gritar, chora. Se não dá para chorar, geme. Mas faz alguma coisa. Levanta a sua mão para o céu. Se você não conseguir fazer nada, dá pulo, grita, balança a mão, que Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Mas não caia no erro de murmurar. Escute isso. A murmuração é uma intercessão a Satanás. É forte. A murmuração é uma intercessão a Satanás. Murmuração treina o seu cérebro para enxergar tudo de ruim que está à sua volta, que pode ficar pior. Pastor, não é fácil não. Não é não. Mas eu estou aqui, não estou aqui para dizer para você que é fácil. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você que o sobrenatural de Deus existe e é possível ativar ele. Nem que for com um grito da alma. Você não tem força para cantar? Chora. Não tem mais lágrimas para chorar? Geme. Não tem mais força para gemer? Levante as suas mãos. Não tem mais força para levantar as mãos? Dobre os joelhos e se prepare, porque o sobrenatural de Deus será ativado no céu. Pare de murmurar e comece a louvar, de tal forma que os vizinhos ouçam seu louvor. O que os vizinhos precisam ouvir, todos os presos ouviam aqueles 2 cantando, irmão. Todos os vizinhos ouviam aqueles 2 homens de Deus cantando, glorificando a Deus. Isso me faz crer que o sobrenatural de Deus é ativado através do nosso louvor. Pega isso aqui, querido. O Espírito Santo está me falando aqui, ó. Há momentos em que o céu está ali parado, os anjos cantando diante do Senhor. Eu fico imaginando e esse louvor não precisa ser só aqui dentro do salão. Aqui é a adoração, muitas vezes dentro da sua casa. O céu está parado, você vai provocar uma mudança. Pega isso, pelo amor de Deus. O nosso louvor, o louvor da igreja, o louvor dos filhos de Deus, pode até alterar a atmosfera do céu. E todos os anjos que estavam parados, cantando naquela rotina de adorar, parar e falar: epa, tem uma adoração chegando aqui com tanta intensidade. Olha lá para baixo, o que está acontecendo? São meus servos Paulo e Silas, amarrados, acorrentados, açoitados, por pregar minha palavra.
O louvor de Paulo e Silas mexeu com a dinâmica do céu. O louvor daqueles dois homens alterou a dinâmica do céu. Deus se moveu, foi ativado, alguma coisa mexeu, chegou um som diferente na eternidade. O nosso louvor não tem que ser só técnico, o nosso louvor tem que ser da alma, do coração. Nosso louvor tem que vir cá acompanhado de choro, de amor, de dedicação, de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecimento de quem nós somos. Dá para imaginar, querido, um som no céu mudando. Eu fico imaginando, fico filosofando essas coisas às vezes. Como que pode? Como é que será isso? De repente, um som do céu muda, na eternidade muda. Chegou uma adoração aqui, tem dois servos cantando. Olha aqui para mim, querido, olha aqui, você que está em casa. Existe mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, segundo estatísticas. Eu não sei exatamente o número de cristãos ativos, mas o número de cristãos desviados é maior do que aqueles que estão ativos. E eu sei de uma coisa: Deus continua sendo o mesmo. O louvor de apenas 2 homens. Você pegou ou não? Não precisou de um evento para encher um estádio. Você está aí ou não? Pega aqui comigo. Não, pera aí, não me bloqueie ainda até eu terminar o raciocínio. Eu não preciso sair daqui para pagar ingresso para ir no estádio. Eu não preciso ir ver o show do fulano famoso. Eu não preciso ir lá ver não sei quem americano pregar, porque ele diz que quando joga o paletó cai todo mundo. O que eu preciso é ter intimidade com Deus, ao ponto daqueles 2 homens dentro de uma cadeia, sem plateia, sem nada, começar a orar, começar a cantar, e o céu se mover. Porque a gente vê muito milagre no meio da multidão, mas a gente vê muito pouco transformação de vida também. Quantas pessoas estão lá na multidão, aplaudindo, cantando, pulando, mas volta para sua casa, a vida continua a mesma. Querido, nós não podemos ser uma igreja que vem para um culto como esse e volta para casa do mesmo jeito. Nós precisamos voltar para nossa casa, entrar dentro do nosso quarto e orar. Está em luta, meu irmão, está passando dificuldade, minha irmã, a coisa está apertada, meu irmão. Quanto tempo você está investindo de oração dentro do teu quarto, no secreto com Deus? É por isso que Deus fala na palavra: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e o Deus que vem em secreto se manifestará. O céu será atingido pela tua adoração. O mover sobrenatural de Deus vem, e as correntes são quebradas, os grilhões caem. Aleluia, aleluia. Comece a louvar como você nunca louvou. Comece a cantar como você nunca cantou. Comece a ter uma vida de adoração como você nunca teve. O louvor fala de gratidão, o louvor fala de amor, que pode ser expresso numa oferta financeira, que pode ser expresso numa oferta de música, que pode ser expresso numa música, através de um instrumento, que pode ser expresso numa devoção a Deus, numa consagração, num voto, num tempo sozinho com Ele. Está doendo as costas? Talvez você está me vendo pela live, está sentindo tanta dor nas costas dos açoites. Realmente essa pandemia bateu em muita gente. Eu também senti muita pancada nas minhas costas. Eu sei que você sentiu também. Tem irmãos da nossa igreja que perderam familiares. Tem ainda muita gente morrendo. Tem gente que perdeu emprego. Tem gente que está em depressão. Tem gente que está trancado nos quartos. E o que Deus está esperando de nós é um louvor que muda o som do céu. Um louvor que altera a rotina da eternidade. Não tem muito segredo, querido. Eu posso, você pode. Eles eram Paulo e Silas, pastor. E você quem é?
Diga seu nome bem alto quando eu perguntar de novo. E você quem é? Eu sou o Júlio. 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 E você quem é? Eu tenho Jesus. E você tem? Então é a nossa vez. Paulo e Silas passou. É a nossa vez. É a nossa vez. É o nosso tempo. Quem sabe eles estão lá no céu também agora, falando: ah, se você soubesse que o segredo... Posso te contar o segredo? O segredo chegou aqui agora, aqui ó, fresquinho. Acabou de cair aqui no meu WhatsApp espiritual. Sabe qual é o segredo? É que não tem segredo. Não tem segredo, está aí. É louvar, é adorar. O nosso louvor muda a atmosfera do céu de tal forma que o sobrenatural de Deus vem. Enche o quarto do hospital, enche a sala da tua casa, enche a cozinha, enche o coração do teu filho, enche o coração do teu marido, enche o coração dos seus pais, enche o coração de todos que estão ali, porque quando uma adoração ativa o sobrenatural de Deus, até aqueles que estão em volta serão atingidos e beneficiados. O sobrenatural de Deus é tão grande que atinge a todos. Fica de pé no seu lugar.